Olá pessoal, bem-vindos de volta às nossas aulas aqui no curso FMB. Eu sou o professor Gustavo Musi e estarei aqui falando um pouquinho com vocês sobre contabilidade de custos. Essa disciplina aí é importante especialmente para quem vai prestar concursos em carreiras fiscais, né? Eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 2005. Na verdade, concurso de 2005, tomei posse em 2006. Antes disso, fui analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União. Antes disso ainda, fui escrevente do extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo e anteriormente a isso fui funcionário do Banco do Brasil. E aí vou estar ministrando aqui para vocês essa disciplina que está dentro de contabilidade, né? Por isso se chama contabilidade de custos, mas ela tem um campo de aplicação específico. E como eu disse, é uma disciplina que cai especialmente, não só, mas cai especialmente aí em concursos na área fiscal. Às vezes ela não está lá no conteúdo programático, não está separado lá, contabilidade de custos. Mas muitos dos conceitos que nós vamos ver aqui, muitos do que nós vamos estudar, está dentro da disciplina contabilidade. Então você normalmente acaba estudando isso, seja como contabilidade de custos, propriamente dito, ou às vezes dentro de contabilidade numa visão mais geral, ok? Bom, então nós vamos começar entendendo aqui o que é contabilidade de custos, falar dos objetivos da contabilidade de custos. Nós vamos ver que ela tem principalmente um objetivo gerencial, embora também tenha interesses, tenha objetivos fiscais e legais, mas especialmente gerenciais, e vamos falar de alguns conceitos importantes também nesse primeiro bloco. E aí, nesses conceitos importantes, nós vamos inclusive relembrar alguns dos conceitos que você já viu lá em contabilidade. Então, vamos para a matéria. Vamos lá para o quadro, então, começando primeiramente a falar aí sobre a definição, conceito de contabilidade de custos. Eu coloquei aqui para vocês uma definição simples, tá? Mas que é o suficiente aqui para o nosso estudo. Né? Lembrando o que eu sempre digo, o nosso curso aqui não é um curso de pós-graduação em nenhuma matéria. É um curso aqui voltado para concurso. Então você tem que saber aquilo que a prova pode cobrar. Então tá lá, definição. A contabilidade de custos é o ramo da ciência contábil que tem por objeto a análise e estudo dos diversos gastos envolvidos na produção de bens e serviços, buscando uma alocação mais eficiente dos fatores de produção e o atendimento a exigências fiscais e legais. Então, pessoal, enquanto a contabilidade como um todo, né? A contabilidade como um todo. A contabilidade geral, ela vai cuidar do patrimônio em geral, nós aprendemos isso, né? Do patrimônio da entidade em geral, e aqui o patrimônio também incluindo aí as receitas e despesas. Porque as receitas e despesas, elas não são patrimônio, mas elas afetam o patrimônio. Quanto à contabilidade, cuida disso de uma forma mais geral. A contabilidade de custos, aqui é a contabilidade geral. A contabilidade de custos que está dentro da contabilidade geral, ok? Importante entender que a contabilidade de custos está aqui dentro. Ela vai cuidar basicamente dos gastos relativos à produção. Gastos de produção. Então, na verdade, a contabilidade de custos ela está dentro da contabilidade geral. Na contabilidade geral pode se dividir em várias áreas. Normalmente se divide em 3 grandes áreas. Contabilidade básica, avançada e de custos. Às vezes jogam contabilidade de custos dentro de avançada, mas é meramente uma classificação semântica. Contabilidade de custos vai cuidar dos gastos de produção. A contabilidade de custos, na verdade, é um dos setores mais antigos aí da contabilidade, podemos dizer. Ela se desenvolveu especialmente, historicamente, especialmente a partir da Revolução Industrial. Então, ali no século XIX, teve um grande avanço no início do século XX, com a aplicação de várias teorias econômicas, a tentativa da integração da teoria econômica com a contabilidade. E aí, por quê? Porque, na verdade, a gente diz que a contabilidade de custos ela tem um propósito bastante prático, que é justamente controlar os gastos de produção
buscando uma maior eficiência. Na busca de uma maior eficiência, e é claro, o atendimento das disposições legais e fiscais, né? Mas, gerencialmente, é a busca de uma maior eficiência. E aí, é claro, como qualquer ramo da contabilidade, também tem que se preocupar com o atendimento das questões legais e fiscais, tá certo? Então, vocês vão ver que nós vamos falar muito, talvez a palavra que vocês mais vão ouvir falar aqui é justamente custos, né? Vamos ver que tem diferença entre gastos e custos, vamos falar de custos, de despesas, de perdas. Vamos ver que na contabilidade de custos você tem alguns conceitos próprios, tá? Inclusive ela vai usar uma terminologia bem própria. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então, essa é a definição. É um ramo da ciência contábil, tem por objetivo a análise e estudo dos diversos gastos envolvidos na produção de bens e serviços. Tá. Objetivos. Né? Às vezes cai em prova essa questão de objetivos da contabilidade de custos. De qualquer forma, é sempre bom a gente entender, né, quais são, para que a gente possa também aí, ter ideia do que nós estamos estudando, por que nós estudamos essa disciplina. Então tá lá. A contabilidade de custos foi desenvolvida para fornecer informações, aliás, como a contabilidade em geral, não é isso? Ela é utilizada para fornecer informações, só que de custos, para os usuários da contabilidade. E aí, como eu disse, ela desenvolveu-se especialmente a partir da Revolução Industrial, com a necessidade aí de você ter um controle maior sobre os gastos de produção. Né? As fábricas passaram a produzir em larga escala e aí elas precisavam ter uma ideia bastante precisa de quais eram os custos envolvidos na produção de cada bem, buscando aí verificar se era mais interessante produzir um bem ou outro, para achar a margem de lucro, verificando a melhor forma de reduzir os custos e por aí vai. E aí eu coloquei, ó, além de ser um valioso instrumento de gestão, né, a contabilidade de custos está muito ligada à gestão, à administração. Inclusive, muitas vezes, a contabilidade de custos ela se utiliza de alguns métodos de cálculo que nem são admitidos pela legislação fiscal. Ah, professor, então quer dizer que isso está errado? Não. É que, na verdade, quando vai se fazer a demonstração contábil, aí se faz as alterações necessárias, tá? Porque as demonstrações contábeis têm que estar de acordo com a legislação. Aqui eu quero deixar isso bastante claro, que nós vamos falar algumas vezes sobre isso. Demonstrações contábeis, balanço, demonstração de resultado do exercício, aqueles que vão ser publicados ou que vão ser colocados lá para os sócios, têm que obedecer às determinações legais e do fisco. Determinações legais e fiscais. As demonstrações contábeis oficiais. Mas isso nada impede, pessoal, que a administração ela tenha relatórios próprios, que não precisa seguir lá as normas do CFC. Ora, é para tomada de decisões, tá certo? Que é isso que às vezes o aluno não entende. Ele fala, professor, eu trabalho em uma empresa que na hora que ele vai gerar lá um relatório para a administração, não obedece o princípio da competência e não sei o quê. Veja, relatório para a administração, aquilo que vai ser base para a decisão gerencial, decisão administrativa, não tem que seguir resolução do CFC. As resoluções do CFC são para que você monte os registros contábeis de forma adequada e possa fazer as demonstrações contábeis de forma adequada, tá certo? E as demonstrações contábeis, embora também elas sirvam para fornecer informações para a administração, mas o usuário principal de demonstração contábil é externo à administração. É o sócio, é a sociedade em geral, dependendo, né, da entidade, são os credores, os bancos. A administração ela pode sim se utilizar de, né, muitas vezes, determinados métodos de cálculo, por exemplo, de alguns índices que não são tolerados pela administração, pela legislação fiscal. Por exemplo, você talvez já deva ter visto isso, nós vamos voltar a falar no momento oportuno, sobre aquela questão de métodos de calcular o custo. Tem o EPS, último a entrar, primeiro a sair, o PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, então não se preocupe se você não viu, se não sabe nem do que eu estou falando, não se preocupe que nós vamos ver mais à frente. Mas nós vamos ver que o EPS, que é uma das formas de cálculo do custo, ele não é aceito pela legislação fiscal. Mas por que a gente estuda ele? Por que cai em prova? Porque a administração pode se utilizar dessa forma de cálculo para gerar um relatório gerencial. Tá? Então veja que a contabilidade de custos, ela muitas vezes, ela vai se utilizar de determinados instrumentos. Quando for o momento oportuno, eu vou falar sobre isso. Que muitas vezes não são bem aceitos pela legislação fiscal, mas não tem problema.
Porque quando for gerar o relatório fiscal, quando for para pagar o tributo, aí vai se fazer conforme a legislação determina. Mas muitas vezes a contabilidade de custos, ela quer gerar informações internas para o tomador de decisões. E aí, na verdade, não tem que seguir norma nenhuma, né? Que ele está querendo informações sobre a empresa, ele pode seguir muitas vezes uma metodologia que não seja aquela, vamos dizer assim, prescrita oficialmente pela legislação. Por quê? Porque ele está gerando uma informação para ele. E não está gerando informação para terceiros. Agora, quando for para terceiros, incluindo o fisco, né, aí sim ele tem que obedecer a toda a legislação, ok? Então vamos voltar lá para o quadro. Ó, além de ser um valioso instrumento de gestão, fornecendo informações que possibilitam à administração gerenciar suas atividades produtivas, comerciais e financeiras, muitas vezes também cumpre exigências fiscais, atendendo basicamente às seguintes funções, ó. As 3 grandes funções aí da contabilidade de custos. Primeiro, a avaliação do estoque. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. É importante que a empresa tenha um número adequado, uma informação adequada sobre o valor daquilo que ela tem em estoque. Determinação do resultado. Resultado, você sabe, né? Verificar se houve lucro ou prejuízo no final do período, ou então lucro ou prejuízo com determinada operação. Contabilidade de custos trabalha muito com isso, porque a contabilidade geral, ela vai cuidar do resultado normalmente geral, né? No resultado final. Lucro ou prejuízo no final do exercício. A contabilidade de custos, ela também se preocupa com isso, mas ela vai se preocupar principalmente com as operações. Então, uma diferença de enfoque. Via de regra, a contabilidade geral, vou colocar só contabilidade, via de regra, ela vai se preocupar com o resultado, se teve lucro ou prejuízo, no final do período. No final do... Vou colocar período, que não necessariamente é do exercício, né? Pode ser no final do mês, do trimestre. Já a contabilidade de custos, ela vai ter uma preocupação também com o resultado no final do período, mas ela vai ser mais detalhista, ela vai se preocupar com o resultado nas operações de produção. Nas operações. Então, cada operação está tendo lucro ou está tendo prejuízo? Está tendo lucro ou prejuízo na produção de determinado bem? Qual o custo para a produção daquele bem? Por quanto eu estou vendendo? Então ela vai ter essa preocupação, vai descer mais a nível de detalhes, a nível de operação. Justamente para que a entidade possa ter uma informação mais detalhada, para que possa saber, por exemplo, se compensa ou não continuar produzindo aquele bem específico. Ou se há formas de reduzir o custo e aumentar o lucro na produção daquele bem específico. Continuando. Então a gente costuma dizer, né? Claro, veja, aqui é uma visão bastante genérica, tá? A contabilidade, no geral, ela tem uma visão mais macro, em termos de resultado. Já a contabilidade de custos, ela também tem a visão macro, mas ela também tem uma preocupação micro, que é a questão de analisar a produção de cada bem ou de cada serviço, se está sendo ou não rentável para a entidade. Continuando então. A avaliação do estoque é uma das funções da contabilidade de custos. Determinação do resultado, não só do período, mas também da produção de cada um dos bens. E também, outra função da contabilidade de custos, fornecer informações para o planejamento, controle e tomada de decisões da entidade. Isso aqui é importantíssimo, né? Essas informações, essas ações que são tomadas pela administração da entidade. A contabilidade de custos, ela tem esse objetivo aí. Embora tenha importância também fiscal, claro. Por exemplo, o custo das mercadorias vendidas vai impactar
vai impactar o lucro da entidade, o resultado, e, portanto, lá o quanto de imposto de renda, de CSLL vai pagar. Ok, tem a preocupação fiscal também. Mas a contabilidade de custos ela foi desenvolvida, todo o arcabouço teórico dela, pensando na administração como usuária da informação. Certo? Muito bem, então vimos definição, contabilidade de custos, como o nome diz, vai cuidar de examinar os custos, quer dizer, os gastos com a produção de bens e serviços. Nós já vamos ver o conceito melhor de custos. Tá? Vimos aí que os objetivos, basicamente, da contabilidade, as funções da contabilidade de custos são 3. Fornecer informações adequadas sobre a avaliação do estoque, sobre a determinação do resultado e fornecer informações para o planejamento, controle e tomada de decisões da entidade. E aí agora eu quero falar com vocês sobre alguns conceitos importantes. Alguns desses conceitos você já sabe, vai estar relembrando aqui comigo, tá? Mas é sempre bom a gente, como vamos entrar aqui novamente, né, numa nova disciplina, é sempre bom a gente relembrar, até porque às vezes tem um outro conceito que você não entendeu muito bem, então vamos ver novamente, tá? Até porque esses conceitos podem cair tanto em contabilidade de custos, como lá na contabilidade geral também. Esses primeiros conceitos você provavelmente já viu, e aí depois nós vamos entrar em conceitos específicos da contabilidade de custos. Então vamos lá, primeiro conceito, que é um conceito importantíssimo em contabilidade em geral, não só na contabilidade de custos, que é o conceito de patrimônio. E aí você já sabe que patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações de uma entidade. Conjunto patrimônio. Você sabe disso, né? Já estudou isso em contabilidade. É igual os bens e os direitos menos as obrigações. Inclusive essa daqui dá origem menos as obrigações. Inclusive isso aqui dá origem à chamada equação fundamental do patrimônio, não é isso? Patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Vamos ver já isso daqui. Ó. Então, o patrimônio, a gente aprende lá em contabilidade, tem uma parte positiva, tem uma parte que aumenta o patrimônio, que são os bens e os direitos, e tem um outro termo que vai diminuir o patrimônio, que são as obrigações, são as dívidas. Então, quando a gente fala do patrimônio de alguém, a gente não pode pensar só naquilo, só nos bens e direitos que a pessoa tem, mas também nas suas dívidas. Porque, por exemplo, imagine, duas pessoas têm os mesmos bens, ambos têm, cada um tem uma casa num determinado local, casas mais ou menos do mesmo tamanho, do mesmo valor, tá certo? E possuem também, cada um deles, 2 carros, mais ou menos do mesmo valor. Você vai dizer, eles têm o mesmo patrimônio? Embora a gente use esse termo na prática, né, mas não é bem assim. Não basta ver as casas e os carros que ele tem. Tem que ver as dívidas. Porque pode ser que um deles comprou aquilo à vista, já está tudo quitado, não tem dívida nenhuma. Então ele tem a casa e os 2 carros líquidos, vamos dizer assim. O outro, por sua vez, que tem a mesma casa, os mesmos 2 carros, está pagando a casa financiada ainda, e tem que pagar ainda 90% do empréstimo. Comprou os 2 carros também financiados, e tem um monte de prestações para pagar. Então veja, na situação de qual dos 2 você gostaria de estar em termos financeiros, claro, né, em termos patrimoniais. Você vai dizer, professor, eu quero estar na situação daquele que não tem dívida, né? Por quê? Porque justamente o patrimônio dele é maior do que o outro, tá? E aí, ligado a isso, nós temos também outros 2 conceitos importantíssimos em contabilidade, que é ativo e passivo. Veja, eu estou falando rapidamente, porque isso aqui vocês já sabem, tá? Primeiro, ativo, conjunto de bens e direitos de uma entidade. Então, essa parte aqui, ó, de bens e direitos, é o chamado ativo de uma entidade. Eu estou partindo do pressuposto de que vocês já conhecem, já viram contabilidade básica, tá? Então só estou relembrando algumas coisas. Então os bens e direitos são ativos. E aí vamos lembrar uma coisa importante, quando a gente vai trabalhar com lançamentos, em contabilidade de custos é mais conceitual do que a contabilidade básica, então a gente não vai trabalhar muito com lançamentos, mas vamos fazer alguns. E a gente tem que ter em mente o seguinte, lembra? As contas do ativo, elas têm saldo devedor ou saldo credor? Se você ainda não estudou contabilidade básica, eu vou abrir só um parênteses aqui, ó.
Se você ainda não estudou contabilidade básica, você está num curso online, eu recomendo a você, estude primeiro contabilidade básica antes de entrar em contabilidade de custos, tá? Ah, professor, se eu não estudei contabilidade básica, eu não vou conseguir aproveitar nada desse curso que você vai dar agora? Não, na verdade você vai aproveitar muita coisa. Mas você vai perder muita informação também, porque, volto a dizer, eu parto do pressuposto que você já estudou contabilidade básica. Portanto, se você ainda não viu, recomendo a você, pare o vídeo agora, vai estudar, faça primeiro o curso de contabilidade básica e depois retorne, tá certo? Aqui eu estou revendo alguma coisa, mas não vou rever tudo. Então vamos lá, vamos para o quadro novamente. As contas do ativo, elas têm saldo credor. Desculpe, saldo devedor. Com exceção das contas retificadoras que têm saldo credor. As contas do ativo têm saldo devedor. A gente aprende isso em contabilidade, ok? Saldo devedor, com exceção das contas retificadoras ou redutoras. Que eu não vou ficar aqui estudando, lembrando para vocês o que são essas contas, porque isso aqui é matéria de contabilidade geral, tá? Mas só para a gente lembrar. Então, as contas do ativo, elas têm natureza devedora, têm saldo devedor. Que é uma coisa, né, que às vezes para o aluno distrai um pouco, mas é um conceito básico de contabilidade. Contas do ativo tem saldo devedor. Que quer dizer o seguinte, se eu quero aumentar o saldo de uma conta do ativo, eu faço um débito ou faço um crédito naquela conta? Veja, se ela tem natureza devedora, se ela tem saldo devedor, e eu quero aumentar o saldo dela, eu tenho que fazer um débito. Então, por exemplo, né, quando você quer registrar a compra de um veículo à vista, você debita a conta veículos, que está entrando um veículo, e está pagando, por exemplo, lá com cheque. Então, bancos, conta, movimento. E o valor do veículo é de 50 mil. Então, veja. Está debitando a conta veículos, isso está registrando uma entrada de um veículo nessa conta. Está comprando um veículo. Por quê? Porque veículos é conta do ativo. Se é conta do ativo, tem natureza devedora. Se tem natureza devedora, eu quero aumentar o saldo dela, porque eu estou comprando um veículo. Quero registrar um veículo lá na contabilidade, então eu vou fazer um débito. Né? Débito em conta devedora, aumenta o saldo dela. Por outro lado, está saindo dinheiro do banco. Dinheiro no banco também é ativo, também é um bem. Ou você pode pensar num direito, né, que a empresa tem contra o banco, ok, mas vai ser ativo. Vai ser um ativo, e aí se eu quero reduzir uma saída de dinheiro, está diminuindo o saldo na conta bancos. Então, como a conta bancos é uma conta do ativo, tem natureza devedora, para eu diminuir o saldo dela, eu faço um crédito, ok? E nós temos, esse é o ativo, que é a parte positiva do patrimônio. E nós temos a parte negativa, que é o passivo, no sentido estrito do termo, ou passivo exigível, que é o conjunto de obrigações da entidade. Então, aqui o passivo exigível, às vezes só chamado de passivo, é que tem que tomar cuidado, quando a gente fala só passivo, às vezes a gente está se referindo ao passivo no sentido amplo, que é o passivo exigível mais o patrimônio líquido, né? Por exemplo, quando a gente diz que o ativo é igual ao passivo, a gente está falando do passivo no sentido amplo. Aqui não, é o passivo no sentido estrito, passivo exigível. E aí as contas que representam as obrigações, as dívidas da entidade, aquilo que ela deve para terceiros. E aí, as contas do passivo, ao contrário, tem saldo credor, também com exceção das contas retificadoras. E conta retificadora é o contrário, né? Conta retificadora do passivo tem saldo devedor. Porque as contas do passivo normais têm saldo credor. E a retificadora, que a gente aprende lá em contabilidade básica, que ela reduz o valor de uma conta principal, de uma conta normal, ela vai ter então o saldo trocado. Conta do passivo tem saldo credor, então a retificadora tem saldo devedor.
Conta do ativo tem saldo devedor, então as retificadoras dela terão saldo credor, tá? Então, exemplo, vou apagar aqui para não ficar, para a gente aumentar o espaço aqui. Então, por exemplo, quer registrar aqui que a empresa contraiu uma dívida de 100 mil reais. Como é que eu registro isso? O que foi essa dívida? Foi um empréstimo que ela pegou no banco. Então, o que aconteceu? Entrou dinheiro na conta dela no banco, porque ela pegou empréstimo, né? Quando você pega empréstimo, o dinheiro cai lá na sua conta. Então, conta bancos, que representa o valor que a empresa tem lá no banco. É uma conta do ativo ou do passivo? A conta bancos ou bancos conta movimento. É uma conta do ativo, representa um bem ou um direito. Se é conta do ativo, a conta bancos tem saldo devedor ou saldo credor? Saldo devedor. Então, para registrar um aumento no saldo bancário, eu faço um débito na conta bancos. Veja que é o contrário do que seu extrato lá no banco, né? No seu extrato no banco, um débito está significando que está saindo dinheiro da sua conta. Mas aqui é o contrário, tá? Por quê? Porque conta bancos tem natureza devedora. E aí, se tem natureza devedora, para eu registrar um aumento do saldo, eu faço um débito. Então, a empresa pegou lá 100 mil reais no banco emprestado. Que legal! Está entrando 100 mil reais na conta dela. Mas por outro lado, ela está contraindo uma dívida, né? Esse dinheiro não está vindo de graça. Não é uma doação para a empresa. Então, aí vai ser creditado uma conta do passivo para registrar essa obrigação. Por quê? Porque conta do passivo representa as obrigações, representa as dívidas. E aí, conta do passivo tem saldo credor. Então, para registrar um aumento da obrigação, eu faço um crédito. Então, nós vamos colocar aqui, por exemplo, empréstimos. Aí, creditar a conta empréstimos. No valor de 100 mil. Ok? Então, ficou claro. Ó. Fiz um débito na conta bancos, porque conta bancos é do ativo. Está entrando dinheiro no banco, eu tenho que aumentar o saldo da conta bancos. Como é que eu aumento o saldo de uma conta devedora? Fazendo um débito. No caso, a conta empréstimos é do passivo, tem saldo credor. Eu estou registrando um aumento de uma obrigação, o surgimento de uma obrigação. Conta credora, para aumentar o saldo, eu tenho que fazer um crédito. Para registrar o aumento da obrigação, da dívida. Portanto, faço um crédito na conta empréstimos, ok? Isso aqui só relembrando, pessoal. E aí nós temos outro conceito importante, que também decorre aí dessa equação fundamental do patrimônio, é o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é definido atualmente pelas resoluções do CFC como a diferença entre o valor total do ativo e do passivo. Então, vamos lá, o PL é igual ao ativo menos passivo. Olha, exatamente aquela equação que nós vimos lá, tá certo? Só que aqui nós estamos chamando o patrimônio de patrimônio líquido, né? Que é a diferença entre o ativo e o passivo. E a gente aprende lá que o patrimônio líquido ele pode ser positivo, negativo ou nulo, ou zero, né? Zero na prática dificilmente vai ocorrer. Podemos dizer que nunca ocorre na prática, porque até os centavos do ativo tem que ser igual ao do passivo. Isso, a probabilidade disso ocorrer é muito pequena. Mais fácil você ganhar na loteria do que o patrimônio líquido de uma entidade de fato ser zero, né? Mas, enfim, na hipótese, hipoteticamente, existe essa possibilidade. Existe a situação normal, que é o patrimônio líquido positivo, que é o que se espera de uma empresa. Por quê? Espera-se que os bens e direitos da empresa, a soma deles seja maior do que a soma das obrigações. Tá certo? Uma empresa saudável vai acontecer isso. O ativo é maior do que o passivo. O ativo é maior do que o passivo. Essa é a situação normal. E aí, nesse caso, nós vamos ter um patrimônio líquido positivo. Uma situação líquida positiva, também se costuma usar esse termo. Agora, nós temos uma situação que às vezes ocorre na prática, mas que a empresa deve procurar evitar a todo custo, que é o contrário. Ela tem mais dívidas do que bens e direitos. Então, o ativo ele é menor, essa situação aqui é ruim, ó. O ativo é menor do que o passivo. Aí nós temos um patrimônio líquido negativo.
ou situação líquida negativa, ou ainda um passivo a descoberto. O que significa passivo a descoberto? Significa que a empresa tem dívidas e que o patrimônio dela, né, a parte positiva do patrimônio dela, que são os bens e direitos, não são suficientes para honrar aquela dívida. Ah, quer dizer que a empresa faliu? Não necessariamente, né? Que pode ser que ela tenha receitas, a gente aprende o conceito de receitas. Ela pode ser que ela tenha receita suficiente para pagar essas dívidas, ok. Mas patrimonialmente não é uma situação confortável. Né? Nessa situação, dificilmente a empresa, por exemplo, vai conseguir pegar empréstimos no banco. Porque o banco vai verificar, analisando o balanço dela, vai dizer, ó, você tem um passivo aqui a descoberto, você tem muita dívida para o patrimônio que você tem. Se por um acaso você não conseguir pagar a dívida, eu vou precisar executar o seu patrimônio. E aí você não tem patrimônio suficiente. Né? Então, dificilmente ela vai conseguir, por exemplo, se capitalizar, tá certo? Mas o patrimônio líquido, então, é isso. É a diferença entre o ativo e o passivo. E para uma entidade saudável, espera-se que ele seja positivo. Eu tenha mais bens e direitos do que obrigações. O que mais? Outro conceito importante é o conceito de passivo total. Não confundir com passivo exigível. O que é o passivo total, ou passivo no sentido amplo? É a soma do passivo exigível, que são as obrigações, com o patrimônio líquido. Seu valor é sempre igual ao do ativo. Então, sabe aquela história que o ativo é igual ao passivo? Quando fala nesse sentido, o passivo total, tá? A soma do passivo exigível com o PL. Até porque, vamos ver lá, decorre também da equação fundamental, ó. O patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo, não é? É. Então, vamos colocar de novo aqui, ó. PL é igual ao ativo menos passivo. Você já sabe disso. Muito bem. Então, se eu jogar o passivo para o lado do patrimônio líquido, vai ficar assim, ó. O ativo é igual ao patrimônio líquido mais o passivo. Esse passivo aqui é o passivo exigível, tá? Até acrescentar aqui, ó. Passivo exigível. Passivo exigível. E aí, se eu chamar de passivo total isso daqui, o patrimônio líquido mais o passivo exigível, ou simplesmente passivo, aí vai ficar o ativo é igual ao passivo. E isso, inclusive, é representado graficamente, né? Lá quando faz o balanço patrimonial, veja, eu estou partindo do pressuposto que você já viu contabilidade geral, né, contabilidade básica, então isso aqui não é novidade para você, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui umas 2 aulas falando de ativo, de passivo, classificação do ativo, do passivo, só estou relembrando. Inclusive, graficamente, como é que se costuma representar o balanço patrimonial da entidade, o BP? Balanço patrimonial. Você tem aqui, deixa eu fazer maior, né? Senão não consegue enxergar direito. O balanço patrimonial, BP. Você tem de um lado o ativo, que está tudo torto, deixa eu fazer isso aqui melhor. Vou pegar essa linha aqui, pronto. Agora sim, né? Eu tenho lá. De um lado, ó, o balanço patrimonial tem essa estrutura. De um lado, o ativo. Opa, agora aqui tem que mudar. Pronto. De um lado, eu tenho o ativo. Aqui eu tenho passivo exigível. E aqui embaixo, do lado do passivo exigível, eu tenho o PL. Por que se costuma colocar o PL do lado do passivo exigível? Porque, normalmente, o PL é positivo. Espera aí, deixa eu fazer aqui diferente, ó. Vou colocar para cima, pronto. E aqui eu tenho o patrimônio. Tudo isso já viu lá em contabilidade básica, tá certo? Esse aqui é o patrimônio líquido. Muito bem.
E aí a soma do ativo, aí você vai colocar com total, ó. Total. Em vermelho, total. Ó. E foi. Total. Se o ativo deu 100 mil, e eu tenho um passivo exigível de 30 mil, então o meu patrimônio líquido total dele tem que ser 70 mil. E aí, somando o passivo exigível com o patrimônio líquido, eu vou ter um total de 100 mil também. Num passe de mágica, o ativo será igual ao passivo. Passe de mágica é coisa nenhuma, né? Porque decorre da equação fundamental do patrimônio, tá certo? Então, se você olhar no balanço de uma empresa, o ativo já não bater com o passivo, já está errado. Aí nós estamos falando do passivo total, que é a soma do passivo exigível com o patrimônio líquido, ok? Muito bem, então com isso nós revisamos esses conceitos principais aqui de contabilidade geral. Aí nós vamos falar de alguns conceitos que são específicos da contabilidade de custos, ok? Que é aí que nós vamos ver no próximo bloco. Esse primeiro bloco foi para a gente ver, foi mais introdutório, para a gente falar da definição, dos objetivos da contabilidade de custo e lembrar alguns conceitos da contabilidade geral. E no próximo bloco nós vamos falar de alguns conceitos específicos da contabilidade de custos, aí você tem que prestar bastante atenção. Vamos ficando por aqui então, que o nosso tempo já foi. Até o próximo bloco. Bons estudos para você.